Quanto custou e como foi morar em Bali, na Indonésia, um dos destinos mais procurados aí do mundo, tanto para turista quanto para nômades digitais. Reconhecido mundialmente pelas suas praias paradisíacas, natureza e um povo extremamente simpático. Nós moramos 2 meses em Bali e vamos trazer para vocês as principais informações sobre como é e destrinchar aqui um pouco dos custos durante um mês fechado para vocês terem uma noção de como é. Antes da gente continuar, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, comenta aqui nesse vídeo porque isso ajuda muito o YouTube a entregar o nosso conteúdo. Antes da gente começar, vou trazer algumas informações aqui para a gente ficar na mesma página. Vamos lá. Bali fica na Indonésia, é o principal destino da Indonésia e tem uma característica de Bali bem específica que difere do restante da Indonésia, que é a religião. Bali pratica o hinduísmo, enquanto o restante da Indonésia eles são muçulmanos, praticam o islamismo. Isso é importante de saber porque logo que você chega em Bali, em todos os lugares que você vai ver referências ali ao hinduísmo, aos deuses que representam a religião, muitos templos espalhados por toda a cidade. Para a gente falar de Bali, existem vários nomes, vários lugares, bairros, etc. Mas eu vou separar aqui em basicamente 3 grandes grupos para você se localizar. O primeiro grande grupo é a parte ali que é a mais badalada, vamos dizer assim, a mais famosa, a mais estruturada, que é a parte de Canggu, que é onde ficam a maioria dos beach clubs, cafés e restaurantes assim mais famosos, onde de fato é mais badalado, então todo mundo acaba preferindo ficar ali em Canggu. Em volta existem vários outros bairros que também são muito legais, estão se desenvolvendo bastante, mas eu vou colocar tudo isso num grande grupo para não acabar falando um monte de nomes aqui para vocês acabarem se perdendo. Então vamos conceituar aqui que tem essa grande área de Canggu e arredores, onde fica mais a galera do surf, beach clubs e essa estrutura que eu comentei. Um ponto legal para a gente falar ali de Canggu, que é uma região também de praia, né, é que a praia em si ali de Canggu, ela não é boa, ou seja, ela não é aquela praia paradisíaca com água cristalina, é uma areia escura, ali vulcânica, o mar ele bate muito, então é uma região de fato para surfistas. Se você quiser uma praia um pouco melhor ali próximo, tem a região também de Uluwatu, que é bem famosa também, tem beach clubs e estrutura legal, fica um pouco mais afastado ali de Canggu, mas é uma excelente região que você possa hospedar, principalmente se você quiser combinar essa estrutura mais uma boa praia, mas também é point de surfista e etc. Não necessariamente você vai encontrar praias tão paradisíacas, mas é um lugar também muito bonito para você ficar ali nos arredores. Então esse é o primeiro grande grupo ali dentro de Bali. O segundo grupo dentro de Bali, a gente está falando de Ubud, né? Ubud é uma região um pouco mais afastada, ela vai dar ali mais ou menos 1h30, 2 horas do aeroporto. Canggu já é um pouco mais próximo ali do aeroporto de Bali. E Ubud a gente está falando mais de uma vibe de natureza, uma vibe de cachoeira, yoga, meditação e etc. Uma vibe mais ali pra galera que gosta de natureza. Mas Ubud pra gente foi uma excelente surpresa, porque assim, apesar da gente não ser muito dessa pegada de meditação, de yoga e etc., a gente gostou muito, porque o local também é bem estruturado, tem muitos cafés, restaurante, acaba sendo um pouco menor ali o centrinho, mais concentrado, então você consegue ficar bem próximo ali das principais ruas e você tem tudo, é um lugar que a gente gostou bastante. Canggu é um pouco caótica, né? É um lugar que está crescendo muito, tem muito investimento, como eu falei, é muito badalado, então é óbvio que tem muitas coisas ali super estruturadas, mas tem lugares ali que se você errar um pouco, você vai ver muita obra, muita construção, é poeira. É um lugar que de fato tem pouca infraestrutura. Bali, de uma forma geral, ali tem pouca infraestrutura urbana, né? Então, sabe, esgoto a céu aberto, tem muitos lugares ali que ainda estão construindo, então é um pouco caótico, muita moto, muito barulho. Então depende ali do seu perfil. Se você não gosta dessa muvuca, talvez se afastar um pouco desse meio ali de Canggu vai ser um pouco melhor para você. E o terceiro grande grupo que a gente fala ali de Bali, que na verdade acaba nem sendo mais Bali, você já está indo para outros lugares, mas eu considero ali na grande área
né, são as praias ou outras ilhas que aí de fato você vai encontrar aquelas praias mais paradisíacas. Então a gente está falando de Nusa Penida, a gente está falando das Ilhas Gili e etc, que é onde a galera vai. Você tem que pegar um barco para ir para lá, é um pouco mais afastado ali do aeroporto, dessas regiões que eu comentei, mas é onde a galera fica com essa pegada um pouco mais de praias paradisíacas, água cristalina, uma vibe mais de ilha ali de Tailândia mesmo, de Phi Phi, Koh Samui, etc. Então assim, são regiões muito legais e muito procuradas pelas pessoas. Consequentemente, são regiões mais tranquilas. Você também não necessariamente precisa ficar hospedado nesses lugares. Você pode ficar hospedado ali em Canggu e fazer passeios para essas ilhas, né? Tem bate e volta ali, tem diversos passeios. Eu vou deixar aqui na descrição alguns links para vocês. Um outro ponto importante para a gente contextualizar também, que é super relevante, cara, que o balinês, como eu falei, Bali é como se fosse um lugar meio que separado da Indonésia. Bali é muito característico. E o povo balinês, ele foi o povo mais simpático que a gente já conheceu em todos os 32 países que a gente conhece. Eles são extremamente simpáticos e é um povo que fala muito bem o inglês ali, porque tem muito gringo, é muito estrangeiro morando ali. Então, de fato, eles compreendem e falam muito bem. Você vai conseguir falar inglês em quase todos os lugares ali, principalmente nos mais famosos. É óbvio que você indo para regiões mais locais talvez tenha dificuldade, isso é óbvio, mas assim, na grande maioria ali dos lugares você vai conseguir se comunicar bem, e eles são um povo também mais pra frente, então eles vão conversar com você vai conseguir fazer amizade, é um povo extremamente simpático. Assim, foi um período muito legal que a gente passou por lá. Mas, como eu falei, tem esse probleminha de infraestrutura, então o transporte público vai ser zero, você vai se locomover por Grab, né, aplicativo que você usa em todo o Sudeste Asiático, ou alugar uma motinho, como a gente falou no Vietnã, na Tailândia também. Então, assim, é um meio de transporte meio que padrão ali, mas ficando bem localizado, você não vai ter problema, pode fazer tudo a pé, que foi o nosso caso. Então também vou deixar aqui na descrição os links das hospedagens que a gente ficou. E agora já entrando de vez nos nossos custos, começando pela hospedagem que eu acabei de citar. A gente fala de hospedagem, tem umas características interessantes ali pra gente falar. Lá é muito comum as famosas guest houses, né, que são como se fossem hospedagens dentro da casa ali de locais, né? Como se fosse uma grande casa com vários quartos privados. Então, em geral, você tem um quarto privado com um banheiro privado, aí você tem uma área comum com cozinha compartilhada, com outros itens ali dependendo da estrutura da guest house. E você, em geral, também, dependendo da guest house, você mora ali, os locais, eles também moram com você ali dentro desse espaço, né? Então, esse modelo de guest house é muito famoso ali em Bali e é o melhor custo-benefício. Então, óbvio que você vai ter hostels também, mas em geral usam esse modelo de guest house que ele tem um bom preço, é um modelo interessante ali, inclusive você consegue ter um contato também com a cultura local. Depois você tem um conceito que eles chamam de vilas. As vilas já são ali casas mais estruturadas, geralmente de 2 andares, com piscina, tem um jardinzinho assim, é uma estrutura um pouco melhor. Tem umas vilas que são individuais ali, tem umas que também nesse modelo um pouco mais amplo, onde consolidam várias casas juntos, mas são coisas um pouco mais caras, né? Um pouco mais estruturadas. É difícil você encontrar, raramente você vai ver, na verdade, estruturas assim de apartamento, como por exemplo a gente ficou no Vietnã, né? Um flat, etc. É basicamente esse modelo de guest houses e vilas ali na região de Bali. Então a gente ficou numa guest house, tínhamos ali o nosso quarto e em geral a estrutura é muito boa, os quartos são muito novos, são limpos, são bem cuidados, você tem ali o seu banheiro privado, em geral também, quase todos, né? Tem uma mesa com cadeira para trabalho, porque é muito comum isso, você tem sua própria varandinha ali, então eles também têm umas mesinhas na frente, é muito legal. A maioria deles, quase que todos que a gente viu e consultou, tinham limpeza incluso também 1 2 vezes por semana, né? E um ou outro tinha café da manhã, mas não é o padrão ter café da manhã. Aí tem uma cozinha compartilhada que você pode usar, tem geladeira e etc. Você pode deixar suas coisas. Em geral também não tinha um frigobar dentro da guest house, basicamente o quarto. Mas as duas que a gente ficou tinha um filtro que eles disponibilizavam ali com água liberada para você. E isso já ajuda bastante, porque tem que ficar comprando água, é bem chato, ficar carregando galão e etc. Então, em geral, as duas que a gente ficou, tanto em Canggu quanto Ubud, foram assim. Então, nós
ficamos um mês ali em Canggu e um mês em Ubud. Quanto que a gente pagou? Viajante, se você está gostando desse vídeo, novamente, deixa o like, comenta aqui, já se inscreve no canal, porque isso é muito importante pra gente, para o YouTube entregar o nosso vídeo para mais pessoas. Beleza? Então bora lá continuar. Pagamos por volta de 2.700 em Canggu e 2.500 em Ubud o mês. Esse valor ali é uma média interessante para ficar na cabeça, mas se vocês quiserem, dava para conseguir ficar até mais próximo de R$ 2.000 do que de 2.500, 2.700. Tem muitas opções, só que a gente ficou relativamente bem localizado, a gente não ficou mal localizado. Em Ubud, principalmente, a nossa localização era bem boa. Então você consegue encontrar coisas boas com bons preços. Se você se afastasse mais ali, você conseguiria até abaixo de 2.000, e se você ficasse um pouco mais na área nobre, principalmente em Canggu, próximo ali das principais praias, a gente estava mais ou menos 1 quilômetro da praia de Beraua, mas se você ficasse na parte mais nobre ali, mais próximo das principais praias, isso subiria mais para 3.000, 3.000 e pouquinho, mas você conseguiria pegar um mês tranquilamente nessa faixa de 2 a 3.000, tanto em Canggu quanto Ubud. Nós também tivemos um custo de lavanderia. Toda semana a gente lavava roupa e é muito barato, tem várias lavanderias por lá. Em geral, não são aquelas lavanderias self-service onde você chega lá e coloca a fichinha e fica esperando para lavar. A maioria delas você deixava e buscava depois, no dia seguinte ou no final da tarde, noite, dependendo do horário. E era super barato também. A gente gastava em média R$ 20 para uma lavagem aí de até 5 quilos de roupa. Então a gente basicamente gastava R$ 20 de lavanderia por semana, totalizando aí R$ 80 no mês. A alimentação, um ponto positivo e negativo ali de Bali, que como eu falei, você não tem, principalmente se você ficar em guest house, estrutura para você ficar fazendo comida. Tem a cozinha compartilhada ali, mas às vezes não tem tanta estrutura, não tem tanta coisa, você também não vai ficar indo toda hora na cozinha compartilhada ali para fazer. Então a gente optou na Indonésia, em Bali, a fazer todas as refeições na rua. Só que esse é o ponto positivo. O primeiro ponto positivo é que, cara, a comida é maravilhosa, tudo é muito bem preparado, é tudo muito gostoso. Eu não tô falando só de comida local, tô falando do preparo deles mesmo. Tudo era muito bom. Então a gente comia bem em todos os lugares que a gente ia, independente do tipo da comida. Segundo, os lugares eram muito bem estruturados, os cafés eram lindos, os restaurantes eram legais. Você também tinha comida de rua, a gente comeu muito ali em comidinhas mais simples de rua, mas também tinha um restaurante maravilhoso, a gente tomava café em restaurantes lindos ali e com excelente preço. Então isso é muito bom. Para vocês terem uma ideia, a gente está considerando aqui, para nós dois, tá? Nós tomávamos café da manhã na rua, almoço na rua, a gente tomava um cafezinho em geral pós-almoço também, que a gente ficava conhecendo cafés diferentes, e o jantar. A gente gastava por volta de R$ 140 por dia de alimentação, isso nós dois, ou seja, R$ 70 mais ou menos para cada de alimentação, considerando todas essas refeições. Tá? Então assim, os preços são bem legais, você consegue comer boas coisas com bons preços. E se você quiser economizar, você pode economizar mais ainda. Tem lugares que a gente gostava muito, que são os famosos warungs. São restaurantes locais ali, familiares, que você vai ver em toda Bali e que em geral tem um preço melhor. E aí tem basicamente dois tipos de warung. Tem warungs que você pede a comida ali, ele faz na hora, né? E tem warungs que eles já deixam meio que expostas ali as comidas, você escolhe o que você quer comer, ele vai montar um prato para você e você vai pagar pela quantidade de coisas que você escolheu ali. Só que também tem warungs que são muito simples, assim, de rua, mas tem warungs gourmets gigantescos que também são caros, tá? Então não é também todo warung necessariamente barato, mas sempre barato vai ter um warung. Então são ótimas opções. A gente comia em um warung que era maravilhoso, a gente comia o nasi goreng, que é um dos pratos mais famosos lá, que é um arroz frito, né? A gente comeu muito fried rice na Tailândia, com os molhos e etc. específicos dele, a gente pagava por volta de R$ 6 e era delicioso. Teve época aí que a gente almoçava e jantava por ali, já almoçava e já pegava a janta para casa, porque a gente trabalhava no horário do Brasil, então ficava até de madrugada lá e, enfim, já tinha que levar a janta porque não dava para comprar de madrugada. E era maravilhoso e pagávamos R$ 6. Facilmente você come ali 10, 15, 20 reais num bom restaurante, um bom prato de comida. Então assim, o custo ainda é bom. Tem muita gente que fala que não, que Bali é absurdo de caro, que Bali não é mais isso, não é mais aquilo. Cara, não tem nem comparação. É óbvio que pode ser muito mais caro do que era alguns anos atrás, mas não é um local caro.
Se você falar que pagar 20 reais, 15 reais, 10 reais num prato de comida na estrutura de um restaurante que tem lá, isso é caro, não faz sentido. Então, assim, ainda tem preço acessível, óbvio que está mais caro, você também não vai virar rei lá, você vai gastar dinheiro, mas você consegue comer em excelentes lugares pagando pouco, né? Então, ainda assim tem um bom custo-benefício. Uma outra dúvida também que a maioria das pessoas reportam aí pra gente é que a passagem para chegar na Ásia é super cara, apesar dos custos de vida nesses países do Sudeste Asiático serem baratos. Então todo mundo fica desesperado, falando que é impossível, é muito caro, 10, 20 mil reais para chegar na Ásia. E isso não é verdade. Nós ensinamos várias estratégias dentro da nossa comunidade Viagem a Mais para você chegar na Ásia pagando muito menos do que o que você imagina, tanto em estratégias por dinheiro quanto estratégias por milhas. A gente, por exemplo, voltando da Indonésia, fizemos uma rota ali Japão, Estados Unidos, Brasil, pagando 500 reais de taxa de embarque usando estratégias de milhas. Então é super importante que você aprenda esses conceitos para que você consiga viajar e economizar muito, viajar sem pagar passagem aérea. A gente ensina tudo na comunidade Viagem a Mais. Vou deixar o QR Code aqui na tela para vocês fazerem parte. E o mais legal é que lá na comunidade a gente não só ensina e fornece para vocês todo esse conhecimento, como a gente desenvolveu uma série de ferramentas para que você consiga encontrar boas oportunidades de passagem por milhas, como o farejador de milhas, que é essa ferramenta incrível que está passando aqui na tela, que em 3 cliques você consegue encontrar passagens mais baratas por milhas Smiles e Azul durante os próximos 12 meses. Então imagina, rapidamente você já sabe qual é a passagem mais barata e é só clicar no botão aqui, ir para o site da companhia aérea e fazer a compra. Então, se você quer aprender a viajar sem pagar passagem aérea, é só ler esse QR Code aqui, te vejo lá dentro da comunidade. Falando um pouco de transporte, como eu falei, transporte público, zero, né? Então, ou você aluga uma motinho, ou faz tudo a pé, ou usa o Grab, que é super barato, principalmente o Grab Moto lá, a galera usa direto o Grab e o Gojek, que é famoso lá também. O pessoal usa direto, a corrida é super barata, vai dar 2 reais, 3 reais, você vai fazer a corrida. A gente, enfim, como éramos dois e também a gente não gosta muito de moto, assim, de arriscar, tem medo e tal. Quando a gente precisava para ir para um lugar mais longe, fazer um passeio e tal, a gente usava o Grab carro mesmo. Muitos não recomendam por conta do trânsito, mas assim, às vezes que a gente pegou, deu tudo certo, foi bem legal. E a gente gastou por volta aí de uns 200 reais o mês, né, de Grab, indo assim de final de semana para o centro, para a praia e voltando. Outro ponto que sempre está incluso no nosso custo mensal é a academia. Lá, isso é uma coisa, na verdade, que a gente sentiu um pouco de falta daqui do Brasil, né? O Brasil é muito forte nesse mercado fitness, assim, né, de saúde e tal, então tem muita academia, muitas academias grandes, estruturadas e com bom preço. Lá fora a gente sentiu um pouco de dificuldade de encontrar boas academias, ou às vezes eram muito caras ou afastadas, não tinha tanta oferta quanto no Brasil. Apesar de que Bali, né, você vai ver que Bali vai dar até depressão, né, porque é uma cidade extrema, principalmente Canggu, extremamente fitness, né, tem muitos australianos ali, a galera super fitness. A Austrália, para quem não sabe, é um dos países considerados aí mais fitness do mundo, até junto com o Brasil e Estados Unidos, né, se eu não me engano a Austrália é o segundo, os Estados Unidos é o primeiro, o Brasil é o terceiro, algo nesse sentido. Mas assim, muita gente saradona, mercado fitness, surfista e tal, mas não tinha tantas academias, pelo menos na região que a gente ficou. Então a gente encontrou uma academia, foi por volta de 180, 190 reais o mês. Não é um valor caro, aqui no Brasil eu pago 150, mas numa academia infinitamente superior, né? Era uma academia relativamente pequena e não tinha ar-condicionado. Isso aconteceu com a gente também no Vietnã. Ficamos numa academia que era basicamente o mesmo preço, só que não tinha ar-condicionado. Então, isso pode ser um complicador aí para algumas pessoas. Aonde a gente morava, para uma academia com ar-condicionado, era bem mais longe, então a gente optou por ficar ali, senão ia desistir de fazer. Então, isso é um ponto. Talvez você precise pagar aí por volta de uns 200 a 300 se você quiser uma boa academia com ar-condicionado, e você ainda tem que ficar próximo, porque a oferta não é muito grande. Agora, se você tem uma motinho, aí beleza, vai e volta, vai ser super tranquilo, super rápido. Como a gente estava a pé,
aí vai ficar um pouco mais complexo. Farmácia e mercado. O nosso custo foi o seguinte, como a gente basicamente comia na rua, e eu acho que você também vai comer na rua, a maioria das pessoas que moram em Bali vão sempre comer na rua, né? Você vai ver todo mundo, principalmente quem ganha em dólar e euro, enfim, aí a moeda vale muito mais, as coisas ficam muito mais baratas. É normal você fazer todas as refeições na rua. Então a gente comprava pouquíssima coisa de mercado ali, farmácia. Farmácia raramente, né? Alguma coisa de higiene pessoal só que a gente comprava e que dura bastante, né? E mercado, às vezes, a gente comprava um pão, um requeijão, alguma coisa assim, queijo para deixar ali no apartamento caso sentisse fome na madrugada e tal, porque como eu falei, a gente trabalhava até as 5 da manhã, horário de lá, mas pro Brasil aqui até as 6 da noite, né? Um fuso de 11 horas de diferença. Então a gente deixava um pãozinho, um queijo, um negocinho assim, às vezes comprava um café solúvel para fazer ele na hora. A maioria dos lugares eles vêm com aquela chaleira elétrica, né, para você esquentar a água. Outros não, mas tem na cozinha compartilhada. Então esquentava a água, fazia um cafezinho. Comprava pouca coisa, gastava por volta de comprava uma frutinha, um negócio, dava uns 150, 200 reais por mês aí no máximo, mas também é um custo ali que talvez você nem tenha se você fizer todas as refeições na rua e ficar num horário normal, né? Não precisar ficar virando à noite igual a gente fazia. E um outro custo importante aqui pra gente finalizar também é o visto. O visto é um custo meio chato, porque todo mês você tem que pagar, né? O visto custa mais ou menos por volta de uns 160 a 170 reais por pessoa para 30 dias. E o visto é interessante porque como que ele funciona? Hoje, brasileiros não precisam de visto, isso foi uma lei que entrou em vigor mais ou menos em agosto, eu acho que de 2025, né, desse ano. Você não precisa, enquanto brasileiro, tirar visto para entrar na Indonésia. Você pode chegar lá, ir direto e ficar até 30 dias. Só que tem um complicador aí. Se você entrar nesta modalidade gratuita, você não pode, em hipótese alguma, renovar o seu visto para mais 30 dias. Você obrigatoriamente precisa sair do país. Só que sair do país, você pode pisar em outro país e voltar e renovar por mais 30, mas você tem que sair do país. Então, caso você queira ficar por mais 30 dias, que também é o máximo, você pode fazer 30, estender por mais 30 e depois você tem que sair do país. Se quiser, você volta, mas você também precisa sair. Aí você tem que pagar. Vai pagar o visto. Depois, quando faltar mais ou menos 15 dias, uma semana, você dá a entrada no processo de renovação online. Depois você tem que ir presencial num órgão lá do governo, fazer pagamento de novo e estender por mais 30. Nesse processo de extensão, você já tem que apresentar a sua passagem de saída do país, porque é obrigatório você sair, então você só pode ficar 60 dias direto, pode sair, depois voltar, ele vai renovar, você vai fazer todo esse processo. Então imagine que sempre você faça isso, você vai gastar por volta de 160, 170 reais todo mês de visto para ficar fazendo essas renovações. O visto é muito simples, tá? Não tem burocracia nenhuma. Inclusive, você pode fazer online, quanto você pode fazer no aeroporto. Então, você não precisa se preocupar também. Esqueci, não sei o quê. Não tem problema nenhum. Chegando lá no aeroporto, que foi o que a gente fez, inclusive. Nós fomos testar o Visa on Arrival, que é quando você chega lá. Cara, foi super tranquilo. A gente ficou, sei lá, 20 minutos só na fila, porque todo mundo reclama que tem muita fila e tal. Ficamos 20 minutos, demos entrada, inclusive... a mulher não queria deixar a gente pagar, falou, não, vocês são brasileiros, cara, só entrar aí, vai, passa, não precisa de visto. Falou, não, a gente quer ficar mais 30, quer renovar. Como era uma coisa nova, né, a lei era nova, elas ainda não estavam muito por dentro, mas enfim, foi super tranquilo, fizemos lá no aeroporto mesmo, entramos, depois pedimos a nossa renovação, pagamos mais aí 300 e pouco para nós dois e ficamos mais um mês, depois a gente tinha que sair. Mas caso você queira ficar a longo prazo ali em Bali, existe essa possibilidade de ficar fazendo o que nós chamamos de Visa Run, ou seja, você pode sair, voltar e renova o seu visto. Só tem que ficar bem atento nessas regras, porque na Tailândia, por exemplo, que tem um visto de 90 dias e todo mundo só saía e voltava e renovava por mais 90, eles já estão começando a implicar com quem faz Visa Run. Então, se você fizer logo seguido ou se você fizer vários, eles já estão olhando o teu histórico e estão impedindo de entrar. Eles estão apertando ali as fronteiras, então fique ligado também se o seu objetivo é ficar fazendo isso em Bali. Talvez vá mudando de lugar. Fique 60 em Bali, ali mais 90 no Vietnã, que é pertinho e é onde você pode ficar até 90 também, depois 90 na Tailândia. Fique fazendo uma triangulação ali
para que você consiga bastante tempo de viagem. Mas ali em Bali, como você precisa pagar e tal, eles até que são tranquilos e você acaba conseguindo com facilidade. Beleza? Um outro ponto também é o seguinte, tomar cuidado com o aluguel de moto. É óbvio que é muito fácil, qualquer pessoa consegue alugar, você não precisa ter carteira, não precisa ter nada, mas Bali também é conhecido por ter ali algumas questões relacionadas à corrupção com polícia, principalmente com pessoas sem carteira de moto. Então, dependendo do lugar, fique atento que você pode ser parado, vai ter que... eles vão pedir uma propina, alguma coisa, pode ser um complicador aí para você, né? Então, fique bem ligado, porque é óbvio, a maioria da galera vai para lá e pega moto sem carteira. E também muito cuidado para você não se machucar, né? Porque o trânsito lá é bem caótico, acaba que flui, mas assim, se você não sabe pilotar também, não se arrisque à toa, né? Então é isso, viajante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de curtir, comentar, se inscrever aqui no canal. Pode deixar a sua dúvida aqui pra gente. E para finalizar, eu vou deixar esse vídeo aqui mostrando a nossa chegada lá em Bali para você ver como é que é.